Boa noite, graça e paz. Bem, hoje nós estamos no 10º dia da nossa campanha. Estamos orando, e colocando diante de Deus, semeando no mês de outubro. E o tema de hoje é a renovação espiritual que nos leva a evangelizar com muita paixão. Bom, eu até brincava com o pastor, com meu pai, quando nós víamos a igreja, que as últimas vezes que eu preguei aqui, se não me engano, as últimas 3, foram especificamente sobre missões, Inclusive hoje, até brinquei que ele estava colocando o desafio para sempre estar procurando um texto e uma passagem diferente para estar falando sobre esse tema, embora seja um tema qual eu gosto muito, sou apaixonado também. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, então quero que vocês abram suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 40 ao 42. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Diz assim a palavra de Deus: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Vou ler mais uma vez, diz assim 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Incline seu rosto, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar, Pai. Nós somos gratos. Espírito de sabedoria e revelação, através das luzes das Tuas Escrituras, nós pedimos que o Senhor venha se mostrar a nós nessa noite, Deus. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Desde já nós repreendemos todo espírito contrário àquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nesse texto, basicamente, o que está acontecendo, textos anteriores, a Bíblia nos diz que Jesus ele estava caminhando com seus discípulos, ele se dirigia até outra região, ao ponto que um leproso, ele se aproxima dele e começa a suplicar de joelhos, pedindo para que Jesus curasse ele e o purificasse. Mas para nós entendermos um pouco melhor sobre esse texto, nós precisamos entender um pouco o contexto de um leproso naquela época. E se nós pararmos para ler a Bíblia e estudar um pouquinho sobre isso, naquela época acreditava-se que os leprosos eram pessoas que foram amaldiçoadas por Deus. Muitas pessoas, e a maioria das pessoas, e o povo de Israel acreditava que o leproso e alguém que tinha lepra era uma pessoa que tinha feito alguma coisa e por conta daquilo que ela fez, ela tinha isso. Então eram pessoas que eram totalmente isoladas da sociedade. Pessoas que eram intocáveis, pessoas que não podiam ser tocadas, ao ponto que elas viviam e moravam em leprosários. Leprosários eram como se fossem alguns, se nós fôssemos trazer para a nossa realidade, era como se fossem campos de concentração, onde eles ficavam totalmente isolados da sociedade, onde eles moravam sozinhos naquele lugar, onde eles se alimentavam lá e tentavam sobreviver. E quando nós estudamos mais ainda sobre isso, nós podemos ver que eles, os leprosos, como sinal, as pessoas que tinham lepra, como sinal que elas tinham essa doença, elas precisavam andar de roupas rasgadas, roupas velhas, roupas rasgadas, e eles ficavam fora da cidade, naqueles lugares, nos leprosários, ao ponto de que quando eles queriam entrar na cidade, eles precisavam anunciar que eles estavam passando. Então muitos deles, quando passavam e entravam na cidade, eles passavam gritando: Ei, leproso! Ei, o leproso está passando por aqui, porque as pessoas não podiam tocar neles, porque acreditavam que se encostassem neles, se tocassem num desses leprosos, a pessoa que tocasse também seria amaldiçoada. Então, basicamente, nós estamos falando de pessoas que eram intocáveis, pessoas que estavam isoladas da sociedade, pessoas que, se quisessem sobreviver, elas precisavam pedir esmolas. E a maioria delas mendigavam, ao ponto que eles pediam e andavam pelas cidades sujos, sem ter nada, nem o que comer, pedindo esmolas para conseguirem sobreviver.
E dentro desse contexto que nós entramos nessa passagem, ao ponto onde um certo leproso, ele vê que Jesus está andando, que Jesus está passando por aquele lugar, junto com os seus discípulos, e ele vai até Jesus, ao ponto que ele se joga, se coloca de joelhos, e ele começa a clamar pela cura, e ele começa a clamar a Jesus. Sabe, nesse contexto, algumas coisas, e nesse versículo, levando isso em consideração, que nós falamos até aqui, algumas coisas que me chamam a atenção nesse versículo que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa é que o mundo, ele precisa de Deus. O mundo, ele carece de Deus. Sabe, a primeira coisa que me chama a atenção é que aquele leproso que nós lemos no texto, provavelmente ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Sabe, nos lugares por onde Jesus passava, as pessoas falavam dele. Era comum que por onde Jesus andava e Jesus estava, havia muitas pessoas acompanhando. Então é muito provável que aquele leproso ele já tinha ouvido falar sobre os milagres de Jesus. É provável que aquele leproso ele já tinha ouvido e já sabia sobre um Jesus. Ele já sabia sobre aquela pessoa, mas ele nunca tinha tido um encontro com ele. Sabe, quando nós olhamos para a realidade da nossa sociedade, e muito mais na nossa região, na região onde nós estamos, talvez é difícil nós encontrarmos pessoas que não ouviram falar sobre Deus. Não sei se você já parou para reparar nisso. Dentro do contexto e da região que nós estamos, é difícil encontrarmos pessoas que não ouviram falar sobre Deus ou sobre Jesus. Não quero dizer que não há, pode ser que ainda haja pessoas que não saibam quem é. Mas dentro da nossa região, no estado que nós estamos e no contexto que nós estamos, é normal que as pessoas já tenham ouvido falar de Deus. As pessoas já conhecem, e muitas delas até acreditam e dizem ser cristãs, sem nem conhecer, mas simplesmente por dizer. Mas muitas dessas pessoas que talvez já ouviram falar sobre Deus, ou talvez conhecem um Deus que viram na TV ou que assistiram num filme, elas ainda não tiveram um encontro com Deus. Elas ainda não tiveram um encontro com Deus. E aquele leproso, ele tinha ouvido falar sobre Jesus, ao ponto que quando ele vê Jesus se aproximando, que ele vê que Jesus está chegando naquele lugar, ele se joga até os pés de Jesus. Ele se ajoelha e ele começa a dizer, e me chama muita atenção a frase que ele diz. Porque ele não diz, ei, Jesus me cura. Diretamente ele diz, se você quiser, você pode me curar. Sabe, muito mais do que um pedido, era ele clamando por socorro. Porque ele sabia que Jesus tinha capacidade para o curar. Ele sabia que Jesus tinha o poder para o sarar e para o purificar. Porque provavelmente ele já tinha ouvido muitos milagres que Jesus fez. Mas ele não sabia se Jesus estava disposto a o tocar. Porque era uma pessoa que tinha crescido e tinha vivido toda a sua vida sem ser encostado por alguém. Alguém que nunca tinha recebido amor. E essa pessoa, ela começa a exclamar um grito de socorro e dizendo, se você quiser, olha Jesus, se você quiser, me purifica, me cura. Sabe, não sei vocês, mas quando eu olho para o contexto que nós vivemos e a situação que nós estamos, eu vejo o mundo pedindo por socorro. Eu sou professor e eu trabalho com crianças e adolescentes. E o número de casos que nós vemos de adolescentes que sofrem com doenças psicossomáticas, doenças que começam na mente, doenças que atacam a saúde mental, que isso vai levando que elas tenham transtornos físicos. Sabe, nunca nós falamos tanto sobre saúde mental como nós falamos nesses dias. É muito comum que muitos dos adolescentes, eles sofrem de ansiedade, de crise do pânico e de diversos outros problemas que isso traz. E cada vez mais nós vemos o mundo pedindo por socorro. Não sei vocês, mas no último ano que passamos, nós vivemos por vários atentados que foram feitos nas escolas. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha visto isso. E nós vemos que cada vez mais a maldade do mundo ela começa a aumentar. Nós vemos que pais se voltam contra filhos, filhos contra pais. E nós vemos que o mundo ele está clamando por socorro. Eu quero te dizer nessa noite que a resposta para isso, a resposta para essa sociedade, somos nós. Sabe, a resposta para essas pessoas que precisam de amor, pessoas que estão pedindo por socorro, é você e eu. A segunda coisa que me chama a atenção nessa história, eu preciso correr com o tempo também, porque todo mundo, eu estava torcendo para alguém passar do horário nesses últimos dias, por isso falei, se alguém passar eu tenho a brecha, mas não deu muito certo.
Mas a segunda coisa que me chama a atenção é nessa conversa que o leproso tem com Jesus. E a segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite é que muito mais que palavras, as pessoas precisam de compaixão e amor. No texto que nós lemos no versículo 41, nos diz: cheio de compaixão, Jesus estende a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Eu não sei você, mas se nós olharmos para a história de Jesus, nós vamos ver que várias vezes Jesus curou pessoas ou fez milagres simplesmente falando. Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade para olhar para aquele leproso e simplesmente dizer: ei, você está curado, sem encostar nele. E ele seria curado, porque Jesus era Deus e ele tem autoridade no falar. E diversas vezes nós encontramos situações na Bíblia onde ele fala e as coisas acontecem. Deus, ele criou o mundo simplesmente falando. Ele disse: haja luz e houve luz. Eita. Disse, haja luz e houve luz. Deus, ele criou o mundo falando simplesmente com a sua voz. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele podia fazer isso. Ele podia curar aquele leproso simplesmente falando, simplesmente dizendo: ei, você está curado. Assim como outras vezes nós vemos ele fazendo e dizendo: tua fé te curou, tua fé te salvou. Mas o que há aqui de diferente que faz com que Jesus toque naquele rapaz, naquele leproso? É porque Jesus entendia, é porque Jesus, ele sabia que mais do que simplesmente curar a lepra, ele precisava curar o coração dele. Mais do que simplesmente curar aquele leproso de uma doença que o levava por a vida inteira, ele precisava curar seu coração. Porque aquele leproso, ele não estava acostumado a ser abraçado por alguém. Aquele leproso, ele nunca havia sido encostado por alguém. Ele nunca havia sentido o amor, ele nunca havia sentido o carinho. Ele nunca havia experimentado o amor de uma pessoa. Então Jesus, ele entende isso. A Bíblia não diz isso, mas isso sou eu dizendo: imagino eu, Jesus, se ajoelhando junto com aquele leproso, colocando suas mãos no rosto daquele leproso, dizendo: ei, você está curado, você está purificado. O que eu quero te dizer com isso? Sabe, nosso mundo, a nossa sociedade, o lugar onde nós vivemos, muito mais do que palavras que nós possamos dizer, ou posicionamentos que nós possamos ter, ou coisas que nós precisamos ou possamos dizer, nós precisamos espalhar o amor de Deus. Sabe, nós precisamos nos mover em amor, nós precisamos mostrar a compaixão que Jesus teve, o amor que um dia nos alcançou, o amor que um dia nos resgatou. Sabe, o mundo, ele carece de amor, ele precisa de amor. Cada vez mais nós, como igreja, eu me incluo nisso, eu tenho uma meia-culpa a fazer sobre isso, porque nós, como igreja, muitas vezes temos nos posicionado em diversas coisas. Sabe, nós nos posicionamos contra diversas situações que acontecem na sociedade, e isso não é errado. Sabe, nós nos posicionamos contra o aborto, e isso precisa ser feito, porque vai contra aquilo que a Bíblia diz. Nós nos posicionamos contra como a união estável entre pessoas do mesmo sexo, porque é contra aquilo que nós acreditamos. Isso não é errado. Sabe, mas os posicionamentos que nós temos e os posicionamentos que nós damos precisam ser aliados com o amor. Precisam ser aliados, precisam caminhar junto com o amor. Sabe, não adianta nós falarmos tanto sobre o aborto e posicionarmos contra se nós não falamos sobre o número de pessoas que são órfãs no nosso país. Sabe, não sei vocês, mas nós nos posicionamos contra tanto isso, mas será que nós já paramos para pesquisar quantas pessoas são órfãs no nosso país? Quantas pessoas crescem sem ter pai ou sem ter mãe? Sabe, nós devemos nos posicionar não somente em discurso, ou não somente batendo em algumas coisas, mas nós precisamos mostrar o amor. Porque muitas vezes, até tendo razão em certas situações, e até estando certo em alguns pontos, em vez de estarmos construindo pontes das pessoas, construindo pontes para as pessoas se achegarem a Jesus, é como se nós estivéssemos construindo muros, que cada vez mais nós vamos afastando as pessoas, cada vez mais nós vamos afastando as pessoas, e quanto mais nós vemos, menos vontade elas têm de se aproximarem de Deus. Sabe, nós precisamos nos mover em amor. Nós precisamos mostrar compaixão para as pessoas que estão ao nosso lado, para as pessoas que estão ao nosso redor. O mundo, ele não precisa mais de discursos. É muito fácil, você abre diversas redes sociais e você pode ouvir alguém falando.
Políticos já fazem isso. Eles criam discursos, eles criam ideologias para tentar convencer as pessoas. Sabe, mas a diferença que nós temos é que nós temos o amor de Deus. Nós temos o amor que começou em Deus, que enviou seu próprio Filho para que morresse no nosso lugar. E é esse amor que o mundo precisa conhecer. E esse amor que o mundo precisa encontrar. Esse amor que nos resgatou é o amor que o mundo precisa. Amém? Para terminar, a terceira e última coisa que me chama a atenção é que nós somos o corpo de Cristo para tocar os intocáveis. Nós somos o corpo de Cristo para tocar os intocáveis. Aquele leproso, ele nunca havia sentido o toque humano. Ele nunca havia sentido, talvez, alguém se aproximar a ele. Por isso que ele pergunta para Jesus, se você quiser. E talvez seja uma das poucas vezes que nós vamos ver que alguém chega até Jesus e diz, Jesus, se você quiser, você pode me curar. Mas sabe, o chamado de Deus é para todos. Nós falamos tanto sobre missões aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Mas esse não é um chamado simplesmente para mim ou para os pastores ou para quem é líder, não. O chamado de Deus é para todos. Sabe, o chamado de Deus é para você. Sabe, não quer dizer que você precisa sair de onde você está, porque talvez você pode me olhar e pode dizer, Judá, mas onde estão os leprosos? Onde estão os leprosos na nossa sociedade? Sabe, muitos dos leprosos são essas pessoas que nós isolamos. São as pessoas que talvez por algum motivo nós paramos de andar, as pessoas que talvez nós já não olhamos mais, algumas pessoas que talvez fizeram algo contra nós, e até nós temos motivos para não andarmos, para não estarmos mais com essas pessoas. Mas são essas pessoas que precisam de Deus. São essas pessoas que nós precisamos ser o corpo de Jesus que irá tocar nessas pessoas também. Sabe, para terminar, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu acho que eu nunca contei isso daqui pregando, mas algumas pessoas sabem, há um tempo já, alguns amigos e eu, nós costumamos ir a algumas baladas e algumas festas e a saída de alguns desses locais a pregar a palavra. E nós não costumamos postar isso, acredito que você nunca me viu postando isso, e provavelmente você nunca irá me ver postando isso. Inclusive é a primeira vez que eu conto isso em público, porque muitas pessoas não entendem o que nós fazemos. Muitas pessoas nos julgam até por acharem que são lugares que não deveríamos estar. Mas, sabe, isso nós já fazemos há uns 3 a 4 anos. Na pandemia se intensificou mais, especificamente no Canal 4, como era proibido ter festas, então as pessoas iam até a praia e ficavam na madrugada toda. E há um tempo nós já fazemos isso com alguns amigos, e eu lembro uma vez que nós estávamos no Canal 4, era praticamente umas 3 da manhã. E, obviamente, nossos pastores estavam cientes, porque, infelizmente, a maioria de pessoas que nós encontrávamos lá eram pessoas que já tinham passado por igrejas, e muitas das nossas igrejas. Então, já aconteceu de várias vezes um deles nos ver lá e sair falando por outras pessoas. Então, por isso, nós avisávamos nossos pastores. Mas, uma certa noite, éramos 4 pessoas. Nós já estávamos orando para ir embora, porque era tarde, éramos das 3 às 4 da manhã, já era bem tarde. E parecia que aquele dia não tinha sido... Obviamente, nós não quantificamos o que Deus pode fazer, porque nós acreditamos que a semente está sendo plantada naquele lugar, mas nós estávamos tristes porque nós não tínhamos conseguido abordar muitas pessoas, porque estava sendo uma noite um pouco caótica, muitas pessoas bebendo, muitas pessoas alcoólicas, então estava sendo difícil abordar essas pessoas. Enquanto nós estávamos indo embora, um dos nossos amigos avistou uma menina, que era de uma igreja. Não era do nosso ministério, mas era de uma das igrejas que esse menino frequentava. Naquele momento ele olhou para a gente, ele falou, cara, eu preciso ir até lá. E foi muito, muito marcante, porque simplesmente nós chegamos até ela, até essa menina, e simplesmente a menina olhou para aquele rapaz que já o conhecia, e ele disse somente uma frase para ela, esse não é teu lugar. A menina começou a chorar. E ela estava vestida de uma maneira sensual, ao ponto que ela tentou se cobrir, ela queria se cobrir. Nós tínhamos casaco, estava fazendo um pouco de frio, um de nós tirou o casaco, colocou naquela menina, e ela falou, eu quero ir embora daqui. Nós olhamos para ela e falamos, não, nós vamos te levar em casa. E nós estávamos sem carro, sem nada, porque era bem tarde. E a gente, como nós íamos para a praia, nós não costumávamos ir de carro. Então nós fomos andando até a ponta da praia, junto com aquela menina, em 4 pessoas. Fomos levando. E durante o caminho, aquela menina ia contando toda a sua história.
ia contando, ao ponto que ela nos disse, olha, eu nunca pensei em encontrar Jesus nesse lugar. Ela falou, eu vou aos cultos às vezes porque meus pais me forçam a ir, mas eu nunca pensei em encontrar Jesus neste lugar. Sabe o que eu quero te dizer? Não é para falar sobre mim ou sobre as pessoas que nós fazemos sobre isso, não. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele nos chama para sermos corpo, para tocar nos intocáveis. Sabe, Deus, Ele te chamou, e Deus, Ele me chamou para nós mostrarmos o amor para essas pessoas. Para nós compartilharmos do amor daquelas pessoas que nunca ouviram falar dele. Amém? Você acredita nisso? Então, nessa noite, eu quero te desafiar que você faça um compromisso com Deus. Eu vou orar essa noite, mas eu quero que onde você está, você faça um compromisso com Deus. Que você vai compartilhar da sua palavra, que você vai pregar. Seja no teu trabalho, na escola, no lugar onde você está, você vai ser luz de Deus. Você vai ser propagador do amor de Deus. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Sabe, Deus, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós temos falhado, Deus. Sabe, Deus, nós não temos te representado talvez da maneira certa, Deus, ou da maneira correta. Mas nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Sabe, Deus, eu te peço e eu oro por cada pessoa que está aqui, Deus. Que cada pessoa que está aqui cada vez mais e mais possa te conhecer. E mais importante, que cada pessoa possa entender o seu propósito e o chamado que você tem para cada um deles. Sabe, Deus, eu te peço que o Senhor possa nos colocar e nos dar oportunidades nas quais nós podemos compartilhar da Tua palavra, nas quais nós poderemos compartilhar do Teu amor. Sabe, Deus, nós oramos porque o mundo precisa de Ti, Deus. E nós te pedimos que o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos, como igreja Tua, e nós possamos propagar e espalhar do Teu amor. Pai, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor continue no controle de tudo aquilo que nós ainda vamos fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.